Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e nossa convidada ilustre de hoje é uma colega que adora literatura, ela é autora, né? É a Lisa Oliver. A Lisa é apaixonada por literatura e fantasia e ficção, certo? Se Uhum. vocês seguirem ela, vocês vão ver como ela gosta de literatura. Ela também, como aqui na Toca, ela traz a galera para a gente conhecer, para o pessoal falar. Então, Lisa, seja muito bem-vinda à Toca do Aventureiro, por favor, se apresente. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lisa Oliver. Eu tenho 24 anos. Atualmente tenho 3 livros publicados, que vocês podem encontrar em formato físico e em e-book no meu site. Tenho também uma HQ que está publicada só no site de forma online, né, para as pessoas acessarem. Vocês podem ler gratuitamente. E eu gosto de escrever desde muito tempo, desde os meus 15 anos, mais ou menos, eu escrevo. Você quer que eu conte um pouquinho sobre como surgiu Claro, claro, conta a pra vontade de gente da escrever? sua jornada. Minha jornada como escritora começou desde criança. Eu amava inventar histórias na minha cabeça, fanficar, né, na minha cabeça. E sempre quando eu assistia um desenho, um filme, normalmente as crianças elas costumam brincar, por exemplo, eu sou o Batman, eu sou um personagem. Eu não, eu gostava de criar um personagem para interagir com o protagonista do desenho que eu estava assistindo, do filme que eu estava assistindo. Então eu sempre tive essa coisa, essa mente criativa de inventar personagens para interagir com as coisas que eu gostava, para brincar e tudo mais. E eu sempre achava que eu era meio doida de fazer isso. Só que quando eu cheguei na fase dos meus 15 anos, que eu comecei a ter contato mais com livros, que eu comecei a ler. Eu sempre li bastante de criança, mas livrinhos de contos de fada, essas coisas assim. Livros mais grossos mesmo, eu fui ler mais adolescente. E eu assisti muito filme, eu gosto muito, muito de filme mesmo. Acho que minha área é mais cinema, eu sou mais cinéfila do que leitora. E aí eu percebi que todos os roteiristas, os autores, também eram pessoas doidas igual a mim, que ficavam inventando histórias na cabeça e só que a diferença é que eles colocavam essas histórias pro mundo, apresentavam. E eu não, Certo. só guardava pra mim. Aí foi onde virou a chavinha, por que que eu não apresento também as minhas histórias? Por que eu não escrevo? Por que que eu tenho tanta vergonha das Uhum. minhas histórias? Foi onde eu comecei a escrever e eu publicava inicialmente no Wattpad. Tinha poucas visualizações, não muita, quem mais lia eram minhas amigas mesmo. Só que os livros que eu escrevi primeiro lá com os meus 15, 16 anos, eu retirei eles depois e não acabei não publicando. Fui acabar de publicar meu primeiro livro mesmo, O Domo dos Viajantes, Uhum. Vamos em falar dele. 2020. Isso, em 2021 fui publicar ele. E primeira parte, e aí depois ele concluído em formato físico em 2023. Ah, E legal. aí, é um resumo mais ou menos de mim. Então, Eu pessoal. adoro coisa viva e tudo. Aham. Pode Desculpa te cortar. É, fazer. então, pessoal, a Lisa, os livros dela são O Domo e os Viajantes. E aí tem um outro que é O Domo, o Rei e a Rainha de Prata. Isso, Fora isso, né? O mundo teve origem numa campanha de RPG, né? Que foi exatamente. de onde surgiu a sua ideia. Ela também tem diversos contos publicados, né? Que são os contos intergalácticos, né? São Isso. eles Monstros Intergalácticos, Humanidade, Uhum. O Brilho da Estrela, A Decisão. E a gente também tem o livrinho infantil dela que eu achei muito bonitinho, Petúnia, uma florzinha em um jardim de rosas, né? Isso. Então, tipo assim, você tem uma míriade assim, né, de estilos criativos, né? Escrevo de tudo. E escrevo peça também de teatro, essas coisas Já teve assim. alguma Eu já faço teatro. produzida? Eu faço teatro desde os meus 13 anos de idade. E Uhum, só que eu sempre fiz na igreja, que eu sou cristã, né?
E eu acho que eu tive muito contato nisso também na parte da escrita, porque eu fazia peça tanto eu mesma interpretando, como peça com fantoches, e a minha mãe mesmo induzia eu a escrever o teatrinho que ia apresentar. Então, Ai, que eu legal. comecei bastante isso na igreja, eu escrevia os teatrinhos, e hoje, inclusive, o grupo de teatro da igreja, eu sou líder do grupo de teatro Uhum. infantil, no caso, a gente faz peça para crianças. E aí eu escrevo, tem várias pecinhas que eu escrevo. A maioria eu pego histórias e É. adapto já para o estilo, mas E qual que é algumas eu mesmo a sua reviso. pecinha que é mais popular entre as crianças? Nossa, é que eu adapto muita. No caso das peças crianças, elas gostam bastante coisas que tenham comédia. Aí eu adapto peças, algumas já prontas, tá? Aham. Mas eu escrevo do meu jeito. Uma que eles gostaram bastante foi a da Estrela, que inclusive era uma história que minha mãe contava pra mim quando eu era criança. Uhum. E aí agora depois de adulta, eu escrevi a peça, mas meio que adaptei, porque no caso a personagem ela é uma estrelinha que foi Uhum. roubada uma pontinha dela. E ela fica triste porque ela acha que ela não pode mais brilhar só porque ela perdeu uma pontinha dela e tudo mais. E Aham. eu adaptei para ser uma pessoa. Que Aí, no legal. caso, a menina roubou o brilho. E fiz a narração toda em forma de poema. Então, o narrador ia contando em forma tipo de cantiga, assim, poema, e os personagens iam entrando em cena e tinha uma pausa, tinha o diálogo. Foi muito legal. E aí, essa peça que eu escrevi inspirada já no conto infantil, eu acabei fazendo uma adaptação para um conto mais adulto, que é O Uhum. Brilho da Estrela. Não sei onde tá lá em formato de HQ, Uhum. mas ele vai virar um livro igual o da Petúnia mesmo. Ai, que Só que aí legal. tem uma ilustradora que eu contratei, ela tá fazendo as ilustrações. Só que aí esse conto, bem na época, assim, tinha uma colega minha que tava passando por um término difícil e tudo mais. E eu meio que eu transformei a história, a essência, assim, da história, eu mudei, fiz uma adaptação, acabou sendo algo mais adulto em questão, tipo, quando uma pessoa termina, tem um término difícil, acha que a vida dela acabou, que os sonhos dela acabaram, que Uhum. ela não consegue mais, Entendi. que ela chama o brilho da estrela, que o comezinho rouba o brilho dela e ela acha que ela não é capaz mais de fazer isso. É uma mensagem que mais os adultos vão pegar do que as crianças. Inclusive a Petúnia também, acho que mais os adultos pegam algumas coisas do que as crianças. Ai, que legal. Bom, Lisa, uma coisa que eu gosto de pedir para os nossos convidados, né, é dar um conselho para jovens aspirantes, né, no seu caso, né, não só autores, atores, né, para trabalhar com o teatro. Uhum. Você tem algum conselho para o pessoal? Olha, conselho no sentido criativo, assim, Conselho que você você quiser fala? dar para eles. Eu daria para não desistir e não ter vergonha Uhum, das suas histórias, dos seus sonhos, porque uma coisa que eu aprendi nessa jornada é que vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar, mas certo. as pessoas que gostam Aham, é um número muito maior das que não gostam. sim. E, por exemplo, vamos falar, você tem uma história de fantasia medieval. Aí você publica um livro de fantasia medieval. Quando você vai falar sobre o seu livro, olha, eu tenho um livro de fantasia medieval. Quem vai se interessar pelo seu livro é quem gosta de fantasia medieval. Sim. Então, o público, a chance das pessoas gostarem das suas histórias é muito maior, entendeu? Não precisa ter vergonha. Ai, será que as pessoas vão odiar? Não sei o Aham, quê. Sempre vai ter alguém que vai gostar. E eu acho que, mesmo que seja poucas pessoas ou seja muitas, não se apegue muito a números, a menos que no caso que você queira ser a próxima o J.J. R. Martin da vida, assim, mas mesmo sendo poucas pessoas, acho que é tão gratificante você ver a alegria de alguém comentando, vindo, olha, eu li seu livro, foi super legal, eu me diverti. Isso é muito gratificante. Então, meu conselho é não desista, mostre as suas histórias para o mundo, mesmo que não muitas pessoas vão ler, ou muitas pessoas vão ler, é tudo muito imprevisível no mercado literário.
Mas é Sim, muito verdade. gratificante você ver as pessoas e sempre vai ter alguém que vai gostar do seu livro, mesmo que alguma pessoa fale assim, ah, eu não gostei, mas a outra pessoa ele vai gostar, sempre alguém Muito vai bom, gostar. muito bom. Agora conta pra gente quais são seus autores favoritos e suas inspirações. Autores favoritos. Eu já falei isso em algumas lives que eu admiro. No caso, ele é autor de mangá, de um anime que eu gosto, que é o Kishimoto, o autor do Naruto. Eu admiro ele. Não sei se você é fã de Naruto, é. É Não, que os homens normalmente gostam mais de eu Dragon fui por um Ball, tempo, mas aí teve uma hora que eu, por pra um mim, tempo. cansei. Eu cheguei a assistir até o final, eu ainda nem dei chance pro Boruto, Uhum. mas para mim O Boruto também deixa. a fase que eu mais gosto é no início mesmo, né? O ataque à Vila da Folha, depois a gente conhece o pessoal da Areia e tudo mais, né? Mas o que eu gosto nele, que eu admiro nele como um autor, é como ele consegue dar profundidade para todos os personagens. Eu sei que tem muita gente que não gosta, ah, é filler, vai contar a história do Naruto ajudar uma senhorinha, aí 50 episódios lá ele ajudando uma senhorinha e conta toda a história, ou todo o contexto por trás. Uhum. Mas eu acho isso meio que brilhante, ele consegue mostrar que o universo dele é real, que qualquer personagemzinho, por menor que ele seja, ele tem uma vida, ele tem sonhos, ele tem medos e tudo mais, e o protagonista, a evolução também do protagonista, apesar dele ser forte, mas ele não consegue as coisas tão fácil, ele Uhum. tem que trabalhar para poder conseguir evoluir as habilidades dele, para poder lutar. Tem os discursos no Jutsu, tudo bem. Mas aí eu acho bonitinho até. Tipo assim, a primeira vez, né? O primeiro vilão que ele já chega, olha, eu também já fui com você, você acha bonito, ó, o vilão Aham. se rendeu. Depois fica um pouco cansativo ele sempre com os discursos dele, mas eu admiro isso no autor dele. Criar um universo tão incrível onde até os personagens secundários têm ali as suas histórias independentes e você chora com o figurante morrendo. É tipo isso Ah, que eu legal, admiro nele. legal. E as suas inspirações? Inspiração para escrever, que eu misturo assim Isso. bastante. Eu gosto muito do Tolkien, Senhor dos Anéis. Uhum. Eu gosto também. É que, como eu disse, eu sou mais cinéfilo do que Não tem problema, pode. leitora. Então, eu assisto muitas séries, desenhos, Uhum. filmes. E eu gosto muito de Avatar, a Lenda de Aang. Não Também, eu sei se também. Eu gosto da Corra, mesmo a segunda temporada sendo um pouquinho mais, também. mas no final dela compensa. O final da segunda temporada é Mas para mim, maravilhoso. o Aang ainda. Eu gosto Ah, mais sim, do Avatar, porque do que começou com ele, né? é, sim. Tanto que no universo de Domos, de Domon, né, no caso Domon, é o nome do planeta, eu me inspirei muito nessa parte dos dobradores, que é no Uhum. caso, eles são os dominadores, eles dominam elementos, só que em vez de ter 4 elementos, são 7, que é terra, água, fogo, ar, que é o normal, né, do mundo Luz, Avatar, só Trevas. que aí tem luz, vida e morte. Aham. A luz e as trevas Que é elas estão bem bem, relacionadas. bem para quem joga É, RPG mesmo, né? isso, porque foi inspirado, né, em Aham. RPG. Então, quem joga RPG vai manjar. Porque, assim, eu queria distanciar um pouco, criar um universo onde não tivesse. Não, é um pouco diferente do RPG. Não tem mago, não tem feiticeiro, nada. Eu queria que fosse os poderes de forma natural, assim, ó, tipo um Uhum. dom. Igual em Avatar acontece mesmo. Você nasce com a habilidade daquilo. Alguns nascem com aquilo mais intenso, então o poder se manifesta de forma mais forte, e outros mais fraco. E tem gente que não tem poder nenhum, que a maioria da população não tem poder nenhum Certo, mesmo. certo. E vai da raça também. Dependendo da raça que você Uhum. tem, você pode ter afinidade. Por exemplo, os dragões têm o fogo. Os Darlings de prata dominam a morte, alguns, né? No Uhum. caso. E falando, já que a gente tá falando nisso, né? Vamos entrar no mundo de Domum, que é mundo ao contrário, né? É, Então, conta pra gente nossa! do seu mundo, por favor.
Eu não tinha parado para pensar nisso em mundo ao contrário. Eu Nossa. achei que era proposital. Não. Porque Domo, na verdade, é assim, quando eu escolho nomes de Aham, cidades, essas coisas, eu pesquiso na internet em outras línguas ou até línguas mortas, certo. é, para elas terem um significado. Aham. Domo, ele significa casa. Então, Ah, o planeta onde se passa significa literalmente casa, o nome do planeta. Por quê? Toda a história que envolve o universo dos livros se baseia em uma guerra e uma guerra por um pedaço de terra, que uhum, eu me inspirei na guerra que tem entre lá no mundo árabe e tudo mais da Terra Prometida, né? sim, Tem os sim. judeus, né? Tem os árabes e tudo mais, que todos estão brigando unicamente por aquele pedaço de terra, porque cada um acha que tem direito àquilo. Uhum. E aí a mensagem mais do livro mesmo é que aquela casa pode ser de todos, eles não precisam brigar, eles podem viver ali de forma comum, mesmo sendo raças diferentes, povos diferentes, todos podem habitar o mesmo lugar, a mesma casa é de todos. Então, a referência que você deu me fez lembrar muito do filme Cruzada, né? Principalmente daquela parte, quando o cara Hum, fala quem tem direito, ninguém tem direito, todos têm direito, me veio isso na mente, né? uhum. E conta pra gente, assim, o mundo, né, de Domum, É, conta pra gente como é que são as raças e os povos, porque quando a gente lê fantasia, tem algumas raças que a gente espera, tem outras que são completamente novas. E você já é, deu um spoiler pra gente, né? Que nós temos algumas pessoas com maior ou menor poder com diversas ramificações elementais. O que você pode falar pra gente sem dar muito isso, spoiler? tá. Sobre as raças, como Hum, disse, o primeiro livro, primeiro eu vou explicar um pouquinho como ele nasceu para você entender mais o contexto. O primeiro livro, eu jogo RPG há muito tempo. E aí um amigo nosso falou que ele queria mestrar um livro de RPG medieval, porque a gente jogava outros estilos, futuristas, de zumbis, de uhum. Naruto e tudo mais. Aí a gente foi jogar Tormenta. E ele mestrou, só que ele mestrou apenas um dia. Então a gente tinha criado Que antes, é o um dia meu tirando a ficha, a criação de Tormenta é ficha, né? meu cenário favorito. É, é. É. Então os meus amigos, cada um escolheu uma raça, uma habilidade e tudo mais. Uhum. E nisso a gente jogou apenas um dia. Só que o que aconteceu? Eu achei os personagens tão cativantes que eles criaram, porque cada um tinha uma raça diferente, um estilo diferente, que eu Aham. comecei a imaginar na minha cabeça uma história para aqueles personagens. Só que a história é totalmente diferente do jogo. Inclusive, tem uma referência, mas só quem jogou vai saber, lá no segundo capítulo. Uhum. O chega alguém e fala assim: olha, tem uma joia que foi perdida, tudo mais, eu preciso de alguém para resgatar. Vocês poderiam? Porque a missão nossa no jogo era resgatar essa joia. Só que aí os personagens falam: olha, a gente já está em uma missão, e aí segue a história, no caso do livro, é Que diferente, como se legal, fosse um gostei. universo paralelo ao jogo. Gostei. Só que aí foi assim: ó, tem as raças, mas é muito remetente ao jogo Tormenta. E se Uhum. eu pegar, me inspirar nas raças que os meus amigos fizeram e criaram raças parecidas? Porque eu tenho aquela coisa assim, o medo de hater, digamos assim. Ah, entendi. Porque, por exemplo, vamos supor, eu pego e falo que um personagem ele é elfo. Só que eu quero ter a liberdade de fazer os elfos do jeito que eu quiser. Entendeu? Uhum. Quero, sei lá, quero que eles se eles quiser que eles durmam durante 3.000 anos e acordem assim, eu quero que seja assim, entendeu? Certo. E aí sempre vai ter alguém que vai falar assim, ai, mas elfo não é assim, porque segundo o livro tal, blá 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 blá, das regras. Então eu queria essa liberdade de fazer as raças com a aparência do jeito de algumas raças até que as pessoas conhecem, mas eu queria Hum, ter liberdade de fazer com o que eu quisesse com os hum. personagens. Então eu criei novas raças, só que a aparência é semelhante. E quais são? Algumas não. Aí no caso tem os Darlings de prata, deixa eu ver se tem um desenho aqui.
que eles são, tipo, elfos cinzentos. Eles têm a Legal. pele cinza, Tanto que eles cabelos brancos, estão em pretos. destaque no book trailer, né, que você lançou. É, porque esse aqui é o livro do vilão, e o vilão, ele é um prateado. Então Hum, ele tem a pele cinza, o cabelo preto, eles são mais dark, assim, uhum, que eles são inspirados nos elfos cinzentos. certo. Aí tem os Darlings da Floresta, que são inspirados em elfos comuns, né? Que eles têm a aparência nossa, o que muda é as orelhas. Só que todos dessa raça Darlings, tanto os de pratas como os da floresta, vivem 2.000 anos. Uhum, E o tempo passa, amadurecimento de idade é compatível. Inclusive, no segundo livro eu fiz uma tabela, tipo assim, uma criança Darling, ela tem 100 anos e ela ainda uhum, é criança. uhum. Ela só chega à fase adulta lá para os seus 400 anos. Então eles amadurecem. Bem Isso é meio diferente. que uma desvantagem. Uhum, Isso é uma desvantagem para eles na guerra contra os humanos, porque em 20 anos os humanos têm um novo exército. E eles, em 20 anos, os bebês deles estão engatinhando ainda, entendeu? entendi. Então é meio que o tempo é a favor dos humanos e não deles, porque eles vivem 2.000 anos. Legal. Aí tem os Daleks, que vivem 2.000 anos, os humanos que já conhecemos. Temos os gigantes, mas os gigantes eles só aparecem, eles são meio que uma sub-raça, porque eles aparecem em dois tipos Uhum, de raças, que é os Blatos, e os Blatos também são divididos em duas partes. Os Blatos são tipo orcs, só que eles têm dois tipos. Eles têm os Blatos cinzentos e os Blatos que eles vivem meio debaixo da terra, que eles são uhum. tipo orcs, porém os da terra, eles têm aparência verde, meio que aquele jogo. Ai, eu esqueci, saiu até filme do jogo. Eles têm aquela aparência verde, os Warcraft. dentão, tudo mais. Isso! Tá. Eles têm aquela aparência lá. Esse é os Blatos da Terra. E os Blatos cinzentos, eles têm a aparência mais do Senhor dos Anéis. São meio careca, não tem cabelo. Os outros têm, eles usam trança e tudo mais. Mas Uhum, os cinzentos são meio careca, mas a característica, eles são fortes, grandes, né? E eles vivem 60 anos, no caso, até 60 anos. Então, o tempo de vida deles é menor. uhum, Eles chegam à fase adulta com seus 16 anos ou menos, sabe? Aí tem os licos, que são troca-peles, eles ficam lobos gigantes. E eu tava falando de gigante, né? Acabei entrando. não tem Enfim, os problema. gigantes eles só têm dois tipos, eles só podem ser gigante blato, que seria tipo um orc, só que gigantão, assim, uns 10 metros, e gigante humano. Outras raças não têm gigantes, só Tudo essas bem. duas, que é uma Tudo bem. meio mutação genética que só ocorre nessas raças Uhum, e essas raças não têm poderes. E os Licos também não são dominadores de nada. uhum. Só que os Licos, eles são troca-peles, eles se tornam lobos gigantes de tamanho de cavalos. Mas E na eles. forma humana, ele. Uma dúvida. Pode falar. Eles têm só Uhum. na espécie de lobo ou abrange vários animais? Só de lobo. Ah, tá Eles legal. viram lobos. Lobos, tipo os lobos Eles do viram inverno lobos. mesmo, aqueles lobos gigantes, né? Lobo do tamanho de cavalos, na descrição Hum, do livro. Tanto que tem uma personagem que ela. Não vou dar spoiler, mas pra aham. você. O parceiro dela, o namorado dela, é um Lycos e ela anda montada em cima dele nas batalhas, entendeu? Ele Acho que protege ela. alguém gostava de Crepúsculo e era time Jacob, né? É tipo isso, eu me inspirei um pouquinho neles, assim, pra Não, descrever. não te Só que critico. eles. É, só que no caso deles, Hum, eles têm a força da fera, mesmo em forma humana, então eles são muito fortes, né? tá. Aí tem os Licos, tem os Zoimax, que são uma raça um pouquinho diferente, eles têm a pele laranja, olhos azuis completamente, tipo, não tem Completamente esse azuis. branco do olho, Ah, é tá. todo Eles não têm. azul. O olho deles é completamente São legal. mais diferentes. E eles são sábios, porque alguns deles, no caso a raça deles, tem afinidade com o dom da vida, o elemento da Uhum, vida. Então, alguns deles nascem imortais, e aí por isso eles estudam durante
muitos anos e eles estudam sobre o planeta, eles sabem sobre tudo. Eles moram Uhum. numa ilhinha lá, a ilha de Zoe, que no caso Ah, Zoe é vida. Então eu já, tá vendo? Os nomes têm todo ah, significado. E Max legal. é porque Zoe Max. Zoe é vida e Max era o nome do meu amigo que jogava com esse personagem, que é o personagem do que é o personagem do Frederic. Então eu Uhum. coloquei o nome da raça inspirado no nome do meu amigo, Ah, Zoe legal. Max. Então, O Max e o Zoe dele. já que nós E é estamos. por último, Ah, pode falar. não, Tava pode ir. faltando uma raça só. Por último. Ah, não, duas raças, desculpa. Aí tem dos dragões, que aí no caso é os portadores de dragões. Tem a história deles. É, tinha os humanos, no caso. Uma humana achou um filhote de dragão e ela criou esse dragão, ficou amigo dela. Depois disso, porque antes os dragões eles comiam os humanos nessa Uhum. terra que eles habitavam, né? Só que essa dragão ficou tão amiga que as famílias delas ficaram juntas. Então, os filhotes desse dragão ficou junto com a família dela e ninguém sabe explicar como, depois que essa dragoa morreu em batalha, Hum. a alma dela se transferiu para o corpo da neta da Ada, que é a Hum. garotinha que achou ela. E os filhotes dela também fizeram isso no futuro. Então, os portadores de dragões, ao total, meio que são sete ao decorrer da história. E eles são assim, eles têm a alma deles, mas tem a alma do dragão dentro deles. E eles podem assumir essa forma de dragão. Ah, E tem os legal. poderes do dragão, que é, no caso, dominação de fogo. Uhum. E soltar fogo pela boca, essas coisas assim. E, Meio avatar, sabe? e qual é a última raça? A última raça é os Astres, que eles são inspirados nos anjos. Eles Uhum. têm asas enormes, mas as asas se encolhem, então eles podem estar em aparência humana, normal, e é do nada soltar as asas dele das costas. E eles são um pouco mais Você é uma mestra de fortes que RPG os muito humanos. boazinha. Você é uma mestra de RPG muito boazinha, porque aí não tem dificuldade pra conseguir roupa nem armadura. É, mais ou menos. Eles são um pouquinho mais fortes que os humanos, mas não tão fortes, tipo os Licos, que são os lobos lá, eles são mais fortes que os Astres, mas os Astres são mais fortes que os humanos. E que os Dalians também, que os Dalians eles são só, tipo, elfos mesmo. Uhum. E os Astres têm o poder de dominar a luz, porque eles servem ao Senhor da Luz e tudo mais. Só que em Domos Viajantes, eles foram extintos. O Amon deu um jeito de massacrar todos eles há 20 anos atrás. E os Astres também, por eles terem essa habilidade de dominar a luz, eles ensinaram os humanos sobre a religião do Senhor dos Céus e tudo mais. Aí alguns humanos conseguem, sacerdotes no caso do Senhor da Luz, conseguem dominar a luz, porém é uma fração muito mínima perto do poder de um Astre Ah, mesmo, legal, entendeu? legal. E, bom, Então eles são agora. quase meio que mitológicos. Ah, Pode falar, agora eu terminei. São muitas raças. não, não tem problema. Então, agora conta pra gente, né, dos seus livros. Qual é o seu personagem favorito e qual te surpreendeu como Hum, público? É a escolha de Salomão. É uma só. hum. Cara, é muito complicado. Mas você fala do universo todo? Porque Isso, tem do universo todo. dos dois livros. Talvez acabe sendo um pouco polêmico o que eu vou falar. É. Mas talvez meu personagem favorito. Não sei se tantos. Não, acho que não é nem uma questão de eu gostar dele, porque ele é um personagem incrível. Ah, Mas que eu me apeguei nele hum, é o Amon, que é o vilão de toda a história. Porque antes eu criei ele pra ser apenas um vilão malvado, onde os personagens vão destruir aquela história clássica de RPG. Só que eu certo. sou muito fã de Star Wars. E Star Wars tem essa coisa, né? Vamos fazer uma história do vilão pra aprofundar, porque eu falei, não, vai ficar um vilão muito raso. Quais são as motivações desse cara? Quando eu comecei a pensar no que poderia levar um cara a fazer as coisas que ele fez,
É um Eu já buraco de comecei minhoca, a né? pegar um, A gente vai embora e comecei a pegar um acaba carinho dando por muito ele. motivo. Sei que assim, Você, eu acabei criando a história dele, quase que no final eu tava torcendo pra ele aham. acabar com todo mundo. Você acabou tentando fazer um vilão malvado e você conseguiu uma profundidade tipo do Zabuza, né? É, por isso. E, Só que as motivações dele não é clichê igual, por exemplo, Anakin. Ah, porque tem muitas motivações por aí que a gente vê no cinema, em livros, tudo mais, que assim, a mulher do cara foi morta. Agora ele vai vingar todo mundo. Ah, fulaninho mataram o cachorro dele, igual o The Witch ó, lá. ó, gente, Não é algo. a vingança de John Wick funciona porque é um cachorro, tá bom? A vingança de John Wick funciona porque todo mundo gosta do cachorrinho, coitadinho. É uma boa motivação, mas eu achei que ia ser muito clichê. E aí, quando eu fui escrever o livro dele, que é no caso a Rei e a Rainha de Prata, porque, tipo assim, antes eu escrevia só o livro de contos. E a história dele ia ser um conto. É, Inclusive, a história dele tem um breve resumo, porque aqui é a filha uhum, dele que aparece mais. E ela fala um pouco sobre o porquê o pai dela tá fazendo o que tá fazendo, só que ela não concorda mais com ele, porque ela acha que ele passou dos limites. certo. E então, eu acabei pensando tanto na história que surgiu um outro livro, que eu acabei Uhum, publicando, que é o Dom e a Rainha de Prata. né? E na história dele, é muita coisa que vai acontecendo com ele, desde que ele é criança até ele chegar onde ele chegou. Então, é meio compreensível, só que eu tive muito cuidado, porque eu tinha um medo de fazer com que as pessoas não só compreendessem ele, Hum, mas achassem que ele está certo. Porque é algo boa. muito perigoso, Sim. entendeu? Bom, você Que é já uma linha. acabou respondendo até minha próxima pergunta, né? Porque eu digo o que é, o que seria do mundo sem o Capitão Gancho, que é sobre o vilão, e você já falou. Mas agora é falta você falar aquela parte do o que te surpreendeu com o público, que você falou, nossa, eu não esperava que gostassem Ah, disso. sim, sim, verdade. O que me surpreendeu com o público Uhum, de gostar, nossa, talvez o Frederick. Porque assim, o que o público mais gosta é do Frederick e da Eudora. A Eudora, eu imaginei que o pessoal poderia gostar porque ela é uma portadora de dragão. Então, dragão, todo mundo ama dragão. É pessoas virando um dragão super poderoso, tacando fogo em todo mundo ama. uhum. Então me surpreendeu o pessoal gostar. Quer dizer, não me surpreendeu o pessoal gostar dela. Agora o Frederick, ele é um sábio, só que já assistiu The Big Bang Theory? Lógico, ele é o Sheldon? Eu me inspirei na personalidade do Sheldon. Ele é tipo um Ah, Sheldon. Por ele ser sábio e ser imortal. Só que ele não é imortal há tanto tempo, porque ele nasceu há 80 anos, apesar de ele ter a aparência de um cara de uns 20 anos. Mas o sonho dele é nunca morrer, porque tem como você abrir mão dessa imortalidade, hum, porém para trazer alguém do mundo dos mortos. Aí você abre mão da sua imortalidade, você continua com o poder de cura, mas você traz alguém dos mortos. E ele não quer abrir mão por nada, não sei o que, ele só quer estudar e ele se acha melhor que todo mundo. E muita gente gostou dele. E eu fiquei assim, nossa, eu criei ele pra ser um personagem meio chato, meio arrogantão. Lógico que ele tem um arco de redenção, ele aprende, né? mas é desses Que a vida personagens, às vezes o pessoal gosta daquele não é personagem que é tudo o que o povo Cafajeste, né? gosta. Sim, e tem outros dois personagens que, assim, um personagem, apenas um comentou que ele é meio que um vilãozinho também, que gostou dele, mas o outro personagem eu não achei que o pessoal ia gostar. Eles são mini vilões, porque assim, o Amon, a filha dele deserdou do exército e ela foi se aliar aos humanos porque ela achou que ele não passou dos limites. Então, o Amon mandou vários caçadores de recompensa. Ah, é meio que um spoiler. Não muito. Ah, mas enfim, ele queria que caçassem eles. Uhum. No caso, a filha traz essa filha de volta. E aí eles são mini vilões porque eles são um pé no sapato do grupo. Eles vão atrás do grupo porque eles estão atrás da filha do cara. E a Uhum. filha do cara
junto com um grupo dos nossos heróis que tem a missão principal, que a missão deles, no caso, Uhum. é matar o Eles são que não a equipe Rocket, fica atrapalhando antes do final, né? Isso, tipo isso. Só que Hum, nesse grupo aí tem dois caras. Um que só um cara gostou, mas eu não vou dar spoiler sobre o que é a raça sim. dele. E um outro que todo mundo gostou, ele é um portador de dragão também, igual a Eudora. Uhum, E meio que os dois têm um interessinho romântico, assim, um pelo outro, só que ele não foi feito para ser o personagem que vai ter o romance com ela. Ele foi feito para ele passar ali, tem um interesse e tudo. Ele luta e tudo mais. Só que muita gente chipou horrores ele com ela e queria que os. Né, eu sei como é enfim, que é. gostou do personagem, mas foi um personagem que eu criei para ele passar, dar um probleminha para eles, ali ter a historinha dele, e a historinha dele acaba ali, não ter continuidade, sabe? Uhum, Só que muita gente gostou e falou, eu sempre pergunto, quando as pessoas vêm me dar feedback, eu pergunto, né? Tem muita gente uhum. que compra o livro e nunca mais vejo na vida. Fala, quais são os personagens favoritos? A maioria esmagadora, tipo, uns 70%, coloca o Esdras e ele nem é um dos protagonistas. Ele só é um personagem secundário que Olha, aparece ali uns dois, três vai, capítulos. vai se acostumando com essa situação, viu? Ai, legal. Esse aí eu acho que é o que mais me surpreendeu, porque ele não é nem protagonista. E uns Uhum, 70% falam que ele é um dos preferidos. Ele aparece, sei uhum. lá, uns 3, 4 capítulos do livro que tem 25 capítulos. Legal, Lisa. É isso. Agora, o que que você pode falar pra gente, pros seus fãs, que você pode dar de spoilers ou novidades que a gente pode esperar? Esperar do que vai vir É, dos seus ou novos dos livros que trabalhos, já do que você está planejando, o que você pode compartilhar com seus fãs? posso compartilhar? Eu tô do universo de Domo, eu tô escrevendo um livro chama Contos de um Passado Esquecido. Vai chamar também Domo, porque é meio que uma saga, né? Só que são histórias independentes. Ah, Opa, de ponta legal. cabeça. Domos viajantes. Vamos fazer analogia como se fosse, sei lá, Star Wars? É, Uhum, talvez. Aqui seria a história do Luke, por exemplo. Aqui, Anakin? uhum, Seria o Anakin. E Contos de um Passado Esquecido seria como se fosse antes ainda do Amon, entendeu? legal, Se legal. passa bem antes. É prequel da prequel, né? Uhum. E aí, nesse Contos de um Passado Esquecido, vai mostrar como era o mundo antes da guerra. Porque no do Amon, já começa lá no primeiro En- capítulo a guerra começando. Então, a gente vai Entendeu? ver os angelicais ainda antes da extinção em algum dos contos? Sim, aqui eles ainda estão antes da extinção, aqui já está extintos. Ah, legal. Mas aqui já dá pra ter uma ideia do que vai acontecer, porque a cabecinha do Mon começa a pensar, eu tenho que me livrar Uhum, desses caras, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Se eu fosse rei, eu faria tal coisa, porque ele é um serviçal ainda, um soldado, uhum, ele ainda não conquistou nada, poder ainda. Ele só fica pensando, se fosse eu no poder, eu faria isso, não sei o quê. É meio que uma prévia do que vai acontecer aqui. uhum. No caso, aqui já aconteceu, né? E aqui também os dragões estão extintos. Então, os dragões e os ácidos foram extintos e eles eram aliados dos humanos. E essa extinção veio devido aos planos mirabolantes de Amon e dos prateados que começaram a caçar os dragões e tudo mais. Aqui ainda, inclusive, tem bastante caçada de dragão. Então, aqui aparece muito mais dragão do que nesse Ah, aqui. entendi. E eu tô escrevendo outros dois livros que são outro universo. Mas, assim, um é bem breve, um futuro pós-apocalíptico 15 anos após. Então é mistura de cyberpunk com zumbi, porque o apocalipse deu a zumbis, só que as cidades agora estão controladas, as cidades que existem, né, elas são cercadas por muros e tudo mais. Uhum. É meio. Eu me inspirei um pouquinho no Attack on Titan, que eu tive um sonho depois de maratonar 5 temporadas de Attack on Titan, então. Você não tá tendo sonhos, tá tendo pesadelo. Mas assim, em vez de ser, no caso do meu sonho, eles moravam em cidades muradas, só que os monstros, no caso, que viviam fora, eram zumbis e não titãs. E aí tinha uns cargos, as patentes, tudo isso dentro do sonho. Tinha umas patentes, os tipos de soldados, tem os soldados pesquisadores, os soldados exploradores,
soldados que são a guarda ali de dentro, e os limpadores, que é os azuis, que eles são especialistas em matar zumbi com texturto, porque tá todo mundo infectado. Então vamos supor que a sua esposa ela falece ali na sua casa. Você tranca ela num quarto, você chama a equipe azul, eles vão lá e vão limpar, né, a sua casa, Uhum. tirar ela de lá. Ah, legal. E aí tem toda uma missão. Já mestrei um RPG em cima desse universo que eu criei, foi muito bacana. E um outro também que eu também foi de um sonho, mas que eu mestrei RPG também pro pessoal, eles gostaram, que é um universo parecido, já é um outro tipo de fantasia, porque é aquela fantasia que eu esqueci o nome, que você tá no mundo real e aí meio Ah, que é, desperta assim. é de portal ou de reencarnação. Mas não é meio que. É mais ou menos um portal, porque ainda se passa no mundo real, Uhum, só que os protagonistas eles descobrem que eles não são humanos, eles estavam vivendo entre os humanos, mas uhum, eles são guardiões dos humanos contra hum. seres das trevas. E eles vão ter que viver no mundo espiritual para tentar caçar esses seres e tudo mais, eles Tá são assistindo guerreiros. muito Yu Yu E Hakusho. pior que eu não É, conheço. nossa, tem que assistir Eles Yu Yu Hakusho. A série, a e eles animação, são tá? guerreiros. Sim, aí os guerreiros têm os. Cada guerreiro tem o seu clã, são três clãs, um tem o poder do sol, outros têm um fogo verde, lá que é tipo um Uhum, Amaterasu, os outros têm poderes de raio. Enfim, é um universo que eu criei do zero, mas se passa no nosso planeta, no caso, não é um planeta à parte. muito bem, É legal. meio que isso, eu tô escrevendo ainda. Quem sabe mais pra Tá, frente eu tá em lanço. construção, né? As folhas aí, Então foi um em bônus. construção. Agora pode ir pro jogo. Então, gente, agora vamos pro nosso jogo, Lisa. Bom, pessoal, o Uhum. jogo que a gente fez aqui com algumas pessoas, né? Que normalmente são os bookstans, a galera da literatura, é muito simples. Nós, de forma alternada, vamos apresentar três livros e tentar convencer a pessoa se esse livro interessa. Depois que eu falei aqui com a Lisa, né, eu já vou mudar dois dos livros da minha lista, Mudar? certo? Bom, como você é a convidada, primeiro as damas. Eu vou falar então primeiro do livro que me trouxe para o mundo dos livros, que é um livro que eu li na escola, chama Alcatune e Outras Histórias Africanas, que se passa no nosso mundo mesmo. E é uma moça que ela chama Alcatune, ela vai passar as férias na fazenda da família dela e ela não gosta do nome dela, Uhum, porque ela acha um nome feio, um nome diferente, e ela é uma pessoa, né, preta e tudo mais, de origem africana. Só que ela não entende porque os pais dela colocaram esse nome nela e tudo mais. E nessa fazenda, era uma fazenda onde antigamente era um quilombo lá e tudo mais. E ela vai descobrindo que ali ainda existe, né, um povo e ela vai descobrindo que ela tem ligação com a princesa Alcatume, que era uma princesa lá na África que veio como escrava pro, acho que pro Brasil mesmo. Acho que a história se passa no Brasil, agora eu não lembro, faz muitos anos que eu li. Eu tinha tipo uns 13 anos, acho. E ela vai descobrindo que ela tem uma ligação com essa princesa e vai descobrindo relíquias ali daquela fazenda, meio que tem uma profecia de que a Alcatune iria voltar no futuro para olha, libertar o povo e tudo mais. É super interessante. E os personagens são adolescentes, né? uhum, Então tem toda essa riqueza histórica de mostrar como eram um pouco da cultura africana, de como eram os príncipes, porque no caso a Alcatune, ela era líder da tribo, ela era uma princesa guerreira e tudo mais. E a personagem no futuro, ela vai descobrindo junto com a gente sobre a história dessa guerreira do passado. E ela vai encontrando relíquias e tem os personagens, tem romance, tem fantasia. É muito uhum. legal, muito bacana. Ah, legal, eu vou Eu acho que procurar. talvez você gostaria. Eu recomendo para todo mundo. Vou panfletar aqui o livro que eu gostei bastante. Legal. Mas eu Agora, não tenho ele aqui. o primeiro que eu vou te recomendar é da minha amiga, né? Da Zan Ferreira, que é o Noites Cantadas, tá? Hum, Ele é uma aventura de portal sobre um homem que está sendo perseguido, que ele fez muitas coisas ruins, e ele faz um pedido para uma estrela e acaba em outro mundo, só que ele acaba ligado a essa estrela.
E eles têm que Hum. chegar num lugar Essa é junto. uma pessoa? A estrela toma a forma de uma pessoa. Tem umas coisas que lembram um pouco aquele filme Stardust, tá? Um E romance? tem Tem um romance bem tem um gostoso. romancinho bem gostoso, sabe? Assim, do começo a gente se odeia, sabe? É, esse livro aqui me surpreendeu porque o jeito dela escrever me lembra muito o Rice Burroughs, né? Que é o autor de Tarzan, de John Carter. Não, ela não descreve muito, mas você consegue imaginar o que ela está falando. Tem um subplot muito legal, a sequência do livro está em andamento. Você se apaixona pela aquela química do hate dos protagonistas, né? E o vilão te É surpreende. muito lovely. Porque ele é um vilão. é, ele não é um vilão teatral, ele é um vilão que ele vai te pegar. Tipo assim, ele não vai ficar fazendo discurso de vilão. Se ele chegar perto, ele vai te pegar. Então você tem que ser muito esperto. Então é gostoso, Sim, tem um momento muito bonito dos dois aqui. E é só a primeira parte, então eu recomendo Noites Cantadas da Zan Ferreira, gostei. tá? E se você Achei é uma pessoa interessante. que Vou anotar. entende de música, cada título de cada capítulo é um trecho de música, se você prestar bem Hum, atenção, tá? Não sei se você vai achar a música, uhum. mas muito legal, Cara, tá? pesquisar no YouTube depois. Aham. Legal, vou anotar os nomes depois. Sim, sua vez. Vou deixar anotado. Sua vez. Ah, é minha vez, né? É É. verdade. Eu fiquei pensando em que livro talvez você gostaria. Imaginei que você gostasse de fantasia Uhum, e ação. Só que a uhum, maioria dos livros que eu leio, que eu consumia, eram uhum, livros de romance. Eu fiquei pensando, acho que talvez ele não vai gostar muito, né? Não sei. Só que quando eu comecei a escrever, eu sou assim, eu consumo muito romance, mas eu não escrevo muito bem romance. Eu gosto de uhum. escrever ação, porradaria, tanto que os meus livros têm até um pouquinho de romance, mas a maior parte é os personagens lutando, tendo que fugir de algum monstro, alguma coisa assim. É, eu sei E como é. como Uma pessoa chegou pra mim, ó, e- não vai ter pegação aqui? Eu falei, hã? Pegação? Não, é só pra matar todo mundo. então, aí como eu não lia muito coisa com ação, eu falei, preciso comprar algum livro que tenha isso para eu poder ver como que outros autores descrevem esse tipo de ação, esse tipo de Uhum. cena, porque eu só via filmes, tipo 300, Gladiador, tudo mais, eu adoro ver, só que eu Aham. nunca tinha lido nada nesse estilo. E aí eu comprei Átila, não sei se você conhece. Eu já ouvi falar desse livro, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler ele. Eu comprei, pra você ter uma noção que eu sou meio doida, eu comprei o volume 2. Só que a história é meio independente, porque o livro um conta a história dele de como ele era criança e como ele se ferrou, ele foi vendido e tudo mais. No livro 2 ele tá em busca de vingança. Então dá pra entender a história, não precisa necessariamente ler o primeiro. Uhum. E tem, no caso, ele me lembra muito a vibe do Gladiador, porque se passa na época de Roma lá, Sim, dos guerreiros e tudo mais. E tem muita ação, sangue, tanto que acho que o livro aqui, não sei se dá pra ver, tem já gotas dá pra ver o de rosto sangue. dele, né? Já denuncia. E ele tá em busca de vingança dos caras que venderam ele, a tribo fizeram mal pra Os ele. E visigodos. tem muito. Tem muito aquela vibe. Eu ia falar Conan, mas eu não sei. Sabe, quando você lê, aquela vibe meio Velho Oeste, mas acho que é só coisa da minha cabeça mesmo, porque o livro se passa no universo Hum. humano e tudo mais na época. Mas a descrição é tipo, tem muito ele viajando, aí coloca assim, ele cavalgou, não sei o que, por tantas horas, e o sol, não sei o que, e eu já Ah, imagino você tá aquela falando daquela cena. imagem de passando pelo mapa. Isso! Pelo mapa ou não? Ou aquele cavalo com o sol laranja no fundo e Aham, o cavaleiro aham. cavalgando, não sei o Sim, que, sim, aquela sim. coisa. Tem muitas cenas de batalha, de ação, de espada. Muito Eu acho que bom. você iria gostar. Mas aí, no caso, se você quer saber a história toda, eu recomendo ler o primeiro Começar livro do primeiro, que eu primeiro, comprei né? o segundo. Porque ele tava na promoção, assim, liquidação, sabe? Acho que foi tipo uns R$ 10 na época, mas faz Uhum. muitos anos que eu comprei.
E aí eu falei, não, vou aproveitar porque eu preciso ler um livro que tenha batalhas, tenha cena de ação, mesmo que eu não me apegue muito à história, mas eu quero saber como os autores descrevem e tudo mais, aí eu comprei ele. Uhum, Ele é legal. Só muito bem. O segundo livro é da nossa querida Anice Freitas, que ela escreve muito de diversos gêneros, né? Mas esse aqui é o de uhum, fantasia e é o que eu gosto mais dela, assim, que é os Devaneios de Rory Agnes. O terceiro já tá para sair. uhum, Ele é fantasia, fantasia. A Rory, é, ela é filha de um caçador e ela é perseguida, né? Por causa de preconceito. E assim, ela foi criada pelo pai numa casa na floresta. Então, tipo assim, ela mata. Ela não tem problema em matar porque é uma questão de sobrevivência. E, em uhum, algum momento, eu não vou te dar o spoiler do que, ela é adotada por grifos. A rainha dos grifos chega e fala: Não, agora você é um grifo, você é um de nós. E aí ela vai descobrindo que ela tem poderes. uhum. Poderes únicos, né? Que ela ainda tem que aprender a controlar, mas não é apelão, sabe, Misa? Aí é o que eu acho muito gostoso. Então, nesse livro aqui, quando tem uma pessoa que é a vilã do livro, que todo mundo tem medo dela, quando ela usa os poderes, você entende. Pô, eu entendi porque o pessoal tem medo. Porque a Anne escreve de um jeito que a parte da magia, as partes dos deuses são citadas sutilmente porque ela ainda vai desenvolver, né? E a Rory, ela é uma guerreira incrível, mas ela não sabe ser humana. Então ela tem que descobrir a humanidade entre as Uhum, pessoas, sabe? O que é muito uhum. interessante porque realmente ela tem a alma de um grifo, né? E eu acho que você ia gostar muito. Eu só quero te avisar que as cenas de ação aqui, aqui tem um pouquinho, tipo, um pouquinho de gore, sabe? Né? Ah, eu adoro. Mas eu te recomendo Devaneios de Rory Agnes, da Anice Freitas. É... Te amo, Ray Ray. Você vai entender quando você ler quem é o Ray Ray, tá? E eu acho que você vai gostar muito porque ele tem aquela essência do RPG, mas de uma pessoa que simplesmente escreveu uma aventura de fantasia. Legal. Gostei. Sua Vou vez. anotar também. Eu vou trazer um autor nacional. Uhum. O Átila eu não sei se ele é nacional, que é Os Onze Eu já Reis. vi Não a sei se capa já desse ouviu livro. falar. Olha. Ele é um livro que eu vou confessar assim, eu não cheguei a ler ele inteiro, Hum, porque na época que eu comprei em 2018. Eu comecei a ler o livro, tava gostando, uhum, mas aí a minha prima veio em casa, ela achou a capa interessante, e ela falou, eu posso levar para ler e depois eu te devolvo? Eu não tiro os marcadores da onde você parou de ler e tudo. E, mas eu leio rápido e depois eu te devolvo e você termina. Eu falei, ah, tudo bem, pode levar. Porque eu, como eu disse, eu não sou tão leitora assim. Então eu demoro para ler o livro. uhum. Tipo, eu leio um capítulo, aí passo uns dias, leio mais outro, sabe? Eu venho assim. E nessas que eu emprestei pra ela, acho que, sei lá, 2019, 2020? Não, 11 não anos lembro. depois. Enfim, eu sei que eu emprestei pra ela um pouco depois, eu tava lendo ele ainda. Ela devolveu esses dias. Então, tá vendo? Eu vou pesquisar, mas Aí eu a não capa já me terminei de chamou ler. muito a atenção. Sim, eu não terminei de ler, mas ela adorou esse livro. Tanto que ela emprestou também. Sabe aquela coisa assim, depois eu leio e o livro Aham, fica parado ali na prateleira? uhum, Isso aconteceu com ela, mas depois ela devorou o livro e ela adorou. É, a história é um personagem nesse mundo, né? Esses reinos. Os magos, né, que tinham magia, feiticeiros e tudo mais, eles não. Não que eles não existem, eles sumiram do mundo, misteriosamente, e levaram a magia com eles. Só que aí o protagonista, ele tá na casinha dele de boa, do nada, a famosa jornada do herói, né? uhum. Tranquilo, pleno. E aí, do nada, ele tem um sonho, tipo, uma visão, e um mago começa a falar com ele. Tipo, um feiticeiro começa a falar com ele e fala, olha, você tem que sair agora de onde você tá, porque a sociedade vai ser destruída, e você tem que me encontrar no lugar tal, que, tipo, fica do É outro lado do mundo. bem a E jornada do fala, você herói tá mesmo, né? louco? Isso. Aí ele fala, você tá doido, menino, né? Ele fala, eu tô te avisando, você tem que confiar em mim. Só que ele fica tão impressionado com aquilo, porque lembra, o mundo já não tinha magia mais.
E agora ele teve uma visão, ele viu um cara, você escutou, né? Um cara falando dentro da mente dele, uns poderes meio telepáticos assim. E aí ele fica tipo, não, tá, vou fazer seguir o que esse cara tá falando, né? Porque deve ser importante. Enfim. E aí nisso ele consegue se salvar do desastre que acontece na cidade e tudo mais. E ele vai seguindo. Aí o livro tem um mapa Como todo por bom livro de dentro, tudo aventura. tem. Nos meus tem. Ah, tá, tá, Tem. tá. Tem um mapa. No segundo tem até introdução sobre as idades, como funciona o tempo para as raças e tudo Ah, mais. legal. Enfim, aí eu não terminei de ler, mas ela adorou. Até onde eu estava lendo, tinha bastante essa jornada do herói. Tem, no caso, a magia, a fantasia, tem as cenas de ação, de perseguição, dele ter que fugir, dele ter que correr. Tem essa parte mágica, como eu já disse, né? Tem cena de batalha, tudo, raças diferentes. Até é super interessante o universo. Eu ainda pretendo terminar de ler ele. Só que ele é um pouquinho É, grossinho. então. Quase um cavalhaço, assim. Falando em camalhaço, eu tenho aqui pra você o livro que até o momento eu comecei, tá? Mas se você for ver, tem as resenhas da Dona Tânia, que é minha mãe. Ela devorou esse Hum, livro e até agora este ano é o livro que ela mais gostou, que é a sua olha. cara, Escama de Dragão, tá? Ah, Nesse mundo tem gostei. Gostei dragões da e os capa do dragões livro. assumem formas humanas, tá? Eles são Parecida parte com da os portadores. sociedade, né? Ah, Ele é muito legal. bem, ó, ilustrado, né? Ó, ele é para da Gostei. Cristiana Sabardella, também conhecida como Gata Flecha. Ela fez as artes do livro também. Ai, que lindo. Que Então, lindo. e foi por isso que eu resolvi mudar a minha escolha quando você estava falando sobre os portadores de dragão, né? Porque eu falei, Hum, este livro é o livro para ela, com dragões e pessoas vivendo juntas, né? É, uhum, com suas habilidades, cada um, as diversas raças, né? uhum. E assim, é, logo logo tem o nosso papo com ela aqui no canal. E você vai poder ver com um pouco mais de detalhes. Mas eu já vou te falando, ó. É um calhamaço? É. Dona Tânia passou por ele assim, ó. Ela falou que é grande, mas ele flui. Quem já leu o livro que eu falei com outras pessoas também falou que ele flui. Só que eu já vou te avisando, ó. O primeiro já é assim, certo? O segundo é um pouquinho mais grosso. Ela me falou que o terceiro tem 800 páginas, que é quando ela finaliza. Eu falei, menina, você vai ter que dar um aviso ou um desconto para pessoa ter problema na coluna para se tratar, né? Porque olha, Uhum. E deve ter ficado caro pra fazer, hein? então, É porque agora é, que eu penso no, como fala? Com a aham, mente de autora já, porque as gráficas, quanto mais página, mais caro é. sim. Então, no Então caso deve ter dado dela, um trabalho pra. quando tava o pessoal da Jambo Editora, tava falando para mandar contos e para eles, para publicações, né? Ela mandou um e-mail e falou: Olha, eu tenho um, mas não é um conto, é um livro. Aí uma das organizadoras falou: Não, manda. E mandou e entrar em contato com ela para desenvolver. E eles lançaram para ela, é da Jambo, mas pelo selo, outro selo deles que é Odisseia, né? Uhum. E agora eles confiaram tanto no retorno que o terceiro livro tem 800 páginas, eles vão lançar. Então, é assim, quando as editoras estiver deixando, abrindo, fala, ó, manda um conto, tal, 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 principalmente a Jambo, para você que gosta de Tormenta, né? Escrever alguma coisa lá, quem sabe, né? Uhum. Então, mas esse é Ah, meu último. legal. Que bom. Mas eu fiquei pensando, será que ela não consegue dividir o terceiro livro em duas Então, partes? É uma opção também para não a ficar gente, a tão gente fala grande. disso na entrevista. A gente fala disso na entrevista, mas para você ter uma ideia, quando Ah, ela é verdade. lançou Eu tô querendo spoiler. originalmente, era uma coisa só. Então você tinha mais de 1000 páginas, né? Tudo assim. Então mas eu acho legal que a editora tá confiando nela pra falar, não, você pode soltar o último grande, né? Porque eles são conhecidos por soltar alguns grandes, que nem o Poxa. Flecha de Fogo, é um Tijolo Flecha de Fogo. Se vocês verem, pessoal, a entrevista com o Teixeira que tá aqui, ele fala, tá tendo problema na coluna, o médico falou, tira esse livro da sua mochila que você vai parar de ter problema de coluna, né? Então, Mas
Imagina o trabalho que eu deu pra ela escrever também. Deve ser muito. Não sei qual é a rotina de leitura dela, mas eu demoro. Eu sou o Uhum, tipo de escritora que eu começo a escrever, eu escrevo uns 2 capítulos, aí eu passo uns dias, aí depois eu escrevo mais, uhum, porque eu tenho uma rotina muito corrida também, né? Mas os meus têm. O primeiro, na verdade, os dois eram para eles serem maiores. uhum, Eles são mais fininhos assim, porque eu fiz uma diagramação, que é aquela coisa, né? Como é independente, então tudo sai do meu bolso. certo. Quanto mais páginas, Mais caro. mais coisa. Então a diagramação, não sei se dá pra ver. Uhum, É o texto bem na página toda e a letrinha é um pouquinho menor. uhum, Porque antes, esse aqui estava dando umas 400 páginas. Aí eu diagramei para ele ficar com a margem bem estreita, tudo mais, a letrinha um pouquinho menor e tal. E aí ele saiu para umas 200 e pouquinhas páginas. O outro foi mais ou menos a mesma coisa. uhum. Mas na minha cabeça, tipo, eu tava escrevendo muito, escrevendo muito. E aí, depois, quando vê o resultado final, até que não ficou tão grande, eu achava que o livro ia ficar até maior. Ai, que legal. Pra ela, imagina o trabalho que deve ter sido escrever, mas parece ser bem interessante a sinopse Sim. que você falou, já gostei do universo. Então, Lisa, obrigado pelas sugestões. Eu vou anotar. O do Átila Uhum, realmente me chamou a atenção. Eu vou pesquisar bastante ele, tá? Agora, uhum. conta pra gente o que que a Lisa gosta de fazer pra relaxar. Pra relaxar, eu gosto de escrever. Olha, tem muitas coisas que eu gosto de fazer. Eu Ah, gosto de assistir filmes, assistir séries, sair com os sim. meus amigos, jogar com os meus amigos. Mas acho que escutar música, mas uma das coisas que eu faço que eu gosto muito mesmo é escrever, ficar imaginando histórias Uhum, e colocando elas no papel. Às vezes nem colocando, porque às vezes não tenho tempo de colocar. Mas enquanto, sei lá, tô lavando uma louça, eu tô aqui criando um diálogo na minha mente, entendeu? uhum. E aí, quando eu tenho tempo, vou lá, coloco num papel. É meio que um hobby mesmo pra mim, é o que eu Ah, legal. gosto de fazer, prazeroso. E, Às vezes tenho que fazer por obrigação, por exemplo, se tem um teatro para apresentar, eu tenho que criar uma peça, então eu tenho que sentar e escrever. Não, tem o tema, eles me passam um tema, ó. Vamos ter um evento nesse tema, então você tem que criar um teatro nesse tema. Aí eu tenho que sentar, pensar e imaginar meio que como uma obrigação mesmo, mas na maior parte do tempo eu faço por gostar mesmo, para relaxar, porque eu tenho muita dificuldade de concentração. Eu viajo muito, acho que uhum. você percebeu um pouco. Eu começo a falar de uma coisa quando eu tô Não, falando de eu também outra. sou assim. E Não no, tem... e no para escrever, parece que todos os outros pensamentos vão e eu entro naquele universo e só tô eu e aquele universo ali, eu colocando em palavras, em letras, o que eu tô vendo na minha mente, sabe? Então é algo que me relaxa muito, eu gosto bastante. Ah, legal. E conta pra gente, onde encontrar o seu livro? Os meus livros, você pode encontrar todos eles no site, no link da minha bio do Instagram. Mas dá também para vocês procurarem no site da internet, porque aconteceu. Tem eles em formato físico no Kindle, não, desculpa, na Amazon e no site da Wiclaf, porque eu sou independente, então eu publiquei todos pela Wiclaf. Muito. Dá para pesquisar lá no Google, Domus Viajantes, não sei o quê, até o Conto de Petúnia, no caso só esses três, a HQ é só no meu Uhum. site mesmo, tá? Os links vão estar todos E aqui aí, na descrição do vídeo, viu, pessoal? isso. Mas aí o que eu vi uma moça que é escritora também, ela falou que é muito legal, bacana você criar um site para você e você concentrar todos os seus livros ali, Uhum, entendeu? Então no site ele já cai no link. Por exemplo, eu quero comprar O Rei e a Rainha de Prata. Você entra no meu site vai ter a sinopse de todos os livros, inclusive tanto em formato físico como em e-book por lá também. E alguns e-books são gratuitos, como a HQ e o Conto da Petúnia é gratuito. uhum, Então, se eu quero comprar esse livro, eu entro lá e eu clico, será que eu quero e-book ou formato físico? Em vez de eu pesquisar no Google e-book do Domo e o Rei a Rainha de Prata,
Já entra lá e clica e-book. Você já vai ser direcionado para o site para comprar e-book. Livro físico já vai ser direcionado para o site da Wiclap ou da Amazon para comprar o livro físico, então já vai certinho. E tenho também, que agora eu esqueci de te pegar, tem as pecinhas em 3D de alguns personagens, que é, no Ah, que caso, o legal. Busto, assim, que dá para encomendar, que tem alguns que estão aqui comigo, mas tá dentro da caixa agora, até eu pegar, eu esqueci de trazer. Não tem Mas dá para problema. comprar pelo site também. Muito bom, muito bom. Bom, Lisa, é isso. Chegamos naquele momento que é o momento Karine, de fazer os dedinhos de jazz, que você deixa a nossa mensagem para o universo. Ai, meu pai. Eu acho que eu seria o mesmo conselho, não desistam dos seus sonhos por medo do que as pessoas vão achar. Sempre vai ter alguém que não vai gostar, por esse motivo, mas ao mesmo tempo vai ter uma pessoa que vai amar pelo mesmo motivo. Então não se concentre nas pessoas que vão te criticar, lógico. Ouça as críticas e veja se elas são construtivas ou se são só haters mesmo. Se for construtivo, você pensa, repensa e vê o que você pode aplicar para melhorar o seu trabalho, para melhorar. Se não for, você apenas sai, entra pelo ouvido, sai pelo outro. E ouça também os elogios, porque às vezes a gente se prende muito à crítica e tem uma frase que eu gosto muito do Jim, que é um cantor, que eu vi o documentário dele e ele fala assim que muitas vezes tem lá 100 comentários de pessoas, 99 tá elogiando e um tá te xingando. E aí você se apega em um comentário de uma pessoa que tá te xingando e esquece as outras 99 pessoas que gostaram do seu trabalho, que estão te elogiando e tudo mais. Então, meu conselho é esse: siga os seus sonhos, não se importe se alguém vai achar ruim ou não, porque sempre alguém vai gostar, vai ter um público para isso e tudo mais. Esse Muito bem, é meu conselho. muito bem, muito obrigado. Bom, pessoal, Imagina. é isso. Lisa, muito obrigado por participar da Toca do Aventureiro. Espero que a gente possa conversar de novo. Espero poder ler seus livros. Não vou falar que é em breve, porque a fila tá grande, viu? Adeus. Mas é isso. Muito obrigado por participar. E, pessoal, sigam a Lisa. Ela faz umas lives muito legais. O conteúdo dela também é muito bom. Então, vamos nos ajudar, né? Certo, Lisa? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Quem quiser me conhecer mais, tem um Instagram que é Lisa Oliver Escritora. Lá no link da bio tem o meu site, onde vocês podem encontrar todos os materiais. Tem o TikTok também. TikTok eu posto mais edits sobre alguns mini spoilers sobre os livros para ver se as pessoas se interessam ou não. Também faço alguns vídeos de dicas de escrita, mas ainda estou penando ainda para aprender o que postar nas redes sociais, porque eu não sou, como fala, uma blogueira. Estou tentando, É, é todos meio nós. difícil, mas é. Todos nós. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. Bom, pessoal, é isso. Eu sou o Marcos. Essa é a Lisa Oliver. Esse foi um episódio muito legal da Toca do Aventureiro. Até a próxima. Tchau. Tchau!